Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos, amém? Passando aqui nesta manhã de sábado, dia 8 de fevereiro de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que creem. A palavra de hoje vai ficar em Gálatas, capítulo 5, que vai dizer para nós sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Capítulo 5, versículo 19 ao 23, diz para nós assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Nenhum trecho da palavra de Deus apresenta o mais nítido contraste entre o modo de viver do crente, aquele que serve a Deus de verdade, controlado pela natureza humana ou pecaminosa, que está em Gálatas 5, do 16 ao 26. O apóstolo Paulo não somente examina as diferenças gerais de modo de vida desses tipos de crentes, ao enfatizar que o espírito e a carne estão em conflito entre si, mas inclui uma lista específica de frutos da carne e de frutos do Espírito Santo. As obras da carne é uma natureza pecaminosa com desejos corruptos, ao qual continuam no cristão após a sua conversão, sendo um inimigo mortal. Lá em Gálatas, Romanos, capítulo 8, 6 em diante, vai dizer para nós sobre isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará a vós no corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E de maneira que vive os irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se o Espírito mortificardes as obras do corpo, aí vivereis. Como diz aqui no versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, e dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará a vós. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo, porque para receber o Espírito Santo, temos que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que Ele venha a nos batizar com seu Espírito Santo. Após
a nossa conversão, voltar para Deus, e aí viveremos uma novidade de vida. Nós temos que mortificar, ou seja, matar esses desejos pecaminosos da nossa carne, que vai falar para nós sobre eles aqui no versículo 8, do 5 até o 14. O apóstolo Paulo 2 vezes descreve as classes de pessoas as quais vivem segundo a carne e que vivendo segundo o Espírito. Viver segundo a carne, aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana, é desejar e satisfazer os seus desejos corruptos da natureza humana, pecaminosas de ter prazer e ocupar com eles. Trata-se não somente da fornicação e do adultério, mas do ódio, da ambição egoísta, da crises de raivas, etc. Mas também da obesidade, de ser viciados em pornografia e em drogas por prazeres mentais e emocionais, e em cerca de sexo, em peças teatrais, livros eróticos, vídeos e cinema e assim por diante. São então muitas coisas que a obra da nossa carne quer. Nós temos que mortificar, matar. Um dos mais difíceis e que está contaminando toda a humanidade é a pornografia. Então tome muito cuidado, mate este desejo pecaminoso, destrói essa obra maligna do diabo, que coloca na mente das pessoas, viciam elas, e elas passam a ser dependentes da pornografia. Como assim pode ser dependente de qualquer outro tipo de droga, mas ela ainda é mais forte do que a droga. Quando Deus avisou Sodoma e Gomorra para pararem com estes pecados, Deus foi falando, avisando, como está avisando nos dias de hoje. O povo não deu crédito e ainda abusaram dos anjos quando Deus mandou que tirassem Ló de lá, querendo abusar. Os anjos os cegou, e ali Deus tirou Ló e mandou fogo dos céus, onde destruiu Sodoma e Gomorra, não sobrou nem as pedras. Então, esses pecados da carne, os pecados sexuais, mais abominam ao Senhor. Aqui em Gálatas 5:19, diz para nós assim também, sobre essas obras. Porque as obras da carne são manifestas, das quais a prostituição, a natureza humana quer ser somente prostituir. Ela quer uma impureza, uma lascívia, idolatria, feitiçaria, são tipos de pecados. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, falsos ensinamentos, os quais está tendo muitos também, os falsos profetas, levantam denominações que ensinam que a salvação vem por eles, que não precisam se arrepender de seus pecados através de Jesus e voltar para Deus, porque Deus ele é bom, ele perdoa todos os seus pecados. Na verdade, Deus é bom, é misericordioso, nos ama e quer nos perdoar sim, mas temos que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque senão ninguém vai ser salvo. Então temos que matar também as invejas, os homicídios, as bebedice, a glutonaria, comer demais, e coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não poderão herdar o reino de Deus. Então nós temos que mortificar, matar cada obra da nossa carne, todos os dias, todos os momentos. E o melhor é você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele perdoa seus pecados e salva a sua vida. Derrama sobre você e batiza com o teu Espírito Santo. E você, eu, qualquer um, passa a viver uma novidade de vida.